Boa noite. No dia 22 de março, o Conselho Curador da EBC decidiu retirar do ar os programas religiosos. A Santa Missa e Palavras de Vida, ambos da Igreja Católica, e o programa Reencontro, culto da Igreja Batista, deixariam de ser exibidos a partir deste mês. A decisão provocou a reação da Igreja Católica, que incentivou seus fiéis a contestarem junto à ouvidoria da EBC. Na semana passada, quando os programas sairiam do ar, a Justiça Federal concedeu liminar à Arquidiocese do Rio de Janeiro, mantendo as transmissões. O debate que levou à decisão do Conselho teve início em junho do ano passado, a partir das reclamações do público sobre a falta de pluralidade religiosa na TV Brasil. Para o Conselho Curador, a não exibição de cultos de qualquer credo reforça o caráter laico, democrático e republicano da EBC. Para o Observatório da Laicidade do Estado, esta não é uma disputa no campo da mídia, mas da política, onde as diversas religiões lutam pela conquista de fiéis. Para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a manutenção dos programas católicos foi uma vitória de Deus. Este é o principal assunto da edição de hoje do Público na TV. Programas religiosos, ótimo. Dependendo também, né? Porque tem muita coisa aí que é mentira, que a gente não pode acreditar. Depende, né? Tem alguns casos que algumas religiões na televisão acabam querendo meio que influenciar as pessoas um pouquinho, né? Não adianta você ligar a televisão e a criança ficar fixada ali naquele canal e dizer assim, essa é a minha religião certa. Então, eu acho que não passa a religião certa, entendeu? Prefiro que não tenha, né? O Brasil, pelo fato de ser um país laico, né? A gente tem várias outras religiões, né, que precisam também de um espaço para poderem se expressar, e eu vejo dessa forma, ou dá espaço para todo mundo ou para nenhuma. De vez em quando eu assisto na televisão, eu gosto de assistir. Quem tem Deus no coração não precisa ver na televisão, né? Eu acho que quem quiser rezar, reza em comunhão, reza junto, né, com as pessoas. Acho que a televisão, ela te tira um pouco também, né, do divino, né? Eu acho que cada um tem um ponto de vista. Se a pessoa acha que tem que assistir, que faz bem para ela, eu acho que isso é um lado positivo. Porém, as que não gostam, é só mudar de canal. Eu acho que o problema da televisão hoje em dia é que... O povo tem que saber. Você acabou de ver uma pequena amostra do que pensam as pessoas que entrevistamos nas ruas sobre a exibição dos programas religiosos. Esta reportagem não tem rigor de pesquisa e nem validade estatística. É apenas uma ilustração do assunto. Veja como é feita. Pode dar uma entrevista? Quer dar uma entrevista? Do que é? Quer dar uma entrevista? Facinha a pergunta, quer não? Tá difícil. Nem sempre é fácil colher entrevistas com pessoas nas ruas. Mesmo assim, a equipe se esforça para trazer opiniões diversificadas. Meu critério é entrevistar pessoas diferentes e também buscar respostas diferentes. Vencida a primeira etapa, o material gravado segue para a edição, onde vai passar por uma nova seleção para se transformar em uma pequena reportagem que na TV chamamos tecnicamente de O Povo Fala. Eu analiso cada resposta que foi dada e procuro colocar uma amostragem maior, né, cada vez de respostas. Respostas positivas, negativas, faço uma amostragem delas. Mas notem bem, O Povo Fala não tem valor estatístico, é apenas ilustrativo das opiniões em torno do assunto principal da reportagem. Está vendo só? Não é fácil. Veja agora os números relativos à programação religiosa nas emissoras privadas. No total, as TVs brasileiras exibem 179 horas e 50 minutos de programas religiosos por semana, dividido entre 8 emissoras privadas. Os canais Rede Vida e Canal 21, exclusivamente religiosos, exibem juntos 287 horas de programas voltados para a religião. Para o Observatório da Laicidade do Estado,
que integra o Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a decisão do Conselho Curador da EBC fortalece a democracia e o direito à liberdade de crença. Eu queria, nesse momento, felicitar o Conselho Curador da TV Brasil por ter tomado essa importante decisão, uma corajosa decisão, uma decisão democrática. Não é? Ela tem competência para fazer isso, tem legitimidade e rejeitou a inércia da política brasileira. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, acredita que a manutenção da transmissão da Santa Missa na TV pública vai contribuir para uma sociedade mais justa. Agora a Justiça reconheceu justamente que o Estado laico significa que todos têm esse direito de poder falar, de poder atuar e ao mesmo tempo chegar às pessoas que estão longe. E que isso é um bem para as pessoas, é uma coisa boa para a sociedade. Eu creio que é um sinal que a Justiça e o povo de Deus estão no caminho de poder construir uma pátria mais justa, mais humana, também com essa parte transcendental, com a parte religiosa. O Conselho Curador da EBC decidiu como necessário o recurso da decisão do juiz e a diretoria jurídica da EBC, no seu papel, irá elaborar o devido recurso. No próximo bloco, uma entrevista com a presidente do Conselho Curador da EBC sobre esta questão polêmica. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A ouvidoria recebeu mais de 100 mensagens pedindo a manutenção da Santa Missa na grade de programação. Na quinta-feira da semana passada, a Justiça concedeu liminar à Arquidiocese do Rio de Janeiro, garantindo a transmissão da missa. É sobre este assunto que vamos conversar com a presidente do Conselho Curador da EBC, Ima Vieira. Boa noite, presidente. Boa noite, Regina. Eu gostaria que a senhora explicasse para o público como são tomadas essas decisões no Conselho Curador. Bom, o Conselho Curador trabalha numa dinâmica muito própria, muito interessante, que é a discussão por câmaras temáticas, né? Nós temos 6 câmaras temáticas e elas se debruçam sobre os temas que são levados ao Conselho ou que são colocados em pauta sobre o conteúdo programático dos veículos da EBC. Então, nós trabalhamos exaustivamente, debatemos sobre o tema, trazemos documentos, discutimos e, ao final, tomamos o que nós chamamos das resoluções. E, algumas vezes, fazemos audiências públicas para discutir determinado tema, quando o tema é muito polêmico. E, neste caso específico da retirada dos programas religiosos, qual foi o fator determinante? O que desencadeou, né, o que impulsionou essa decisão do Conselho? Nós estávamos no momento de estruturação das câmaras temáticas e estabelecemos também, no final de 2009 e 2010, o que nós chamamos dos 15 minutos com o ouvidor. E num dos momentos, o ouvidor trouxe até o Conselho a discussão da programação religiosa, várias reclamações da existência de programação religiosa específica de uma ou duas religiões na grade da televisão, da TV Brasil. Então, nós decidimos naquele momento que o Conselho deveria se debruçar sobre a grade da programação religiosa na TV Brasil e nos veículos da EBC. Agora, é interessante isso que a senhora está falando, só reforça o papel, né, e a importância da ouvidoria, especialmente num veículo público. Exatamente. Eu acho que aí nós começamos a perceber o quão importante era esse canal, né, que o público tem com os veículos da EBC. A partir daí, nós começamos, então, um debate interno muito grande sobre o tema.
não era um tema consensual, foi um tema que gerou... Pois é, eu já ia lhe perguntar isso. Qual foi a proporção, né, dessa decisão? Nós tivemos várias discussões, por vários momentos adiamos as decisões porque achávamos que deveríamos discutir mais e ouvir a opinião pública. Fizemos uma audiência específica para isso, fizemos um documento, a Câmara de Cultura e Meio Ambiente. Teve uma ampla participação? Não teve muita participação, não. Teve participação dos próprios religiosos, programação da sociedade civil em geral, mas nós deixamos por 2 meses e meio, mais ou menos, e obtivemos acho que mais de 150 contribuições. E a partir dessa audiência pública, a partir das discussões internas que foram exaustivas, o Conselho formulou, né, um documento, né, a Câmara Temática de Meio Ambiente e Cultura e Cidadania discutiu bastante isso e fez um documento que foi avaliado pelo Conselho. E, a partir desse documento, nós estabelecemos a resolução de modificação da grade da programação religiosa nos veículos da EBC. E como uma das resoluções foi a retirada imediata da programação religiosa vigente, que era a missa, a Santa Missa e 2 programas evangélicos. Mas agora, com essa liminar, claro que a gente tem que respeitar a liminar, mas como é que vocês estão discutindo internamente essa decisão? Diante da liminar, logicamente, nós estamos atendendo, a diretoria executiva da EBC já tomou todas as providências no atendimento à liminar. Agora, há possibilidade de recurso, eu acho que o Conselho Curador tem que garantir a sua decisão, ele tomou uma decisão, essa decisão tem que ser levada até o final por meio de um recurso que deve ser impetrado pela EBC. Mas, na sua opinião, o que a senhora pensa a respeito dessa decisão tomada pelo Conselho Curador? Eu acho que a decisão foi uma decisão muito interessante, acho acertada, porque, a meu ver, uma televisão pública, um veículo público, ele tem sim que discutir religião. Acho que esse país é um país religioso, acho que a religião está na vida de cada um de nós, mas diante da pluralidade das religiões no Brasil, diante das diversas manifestações religiosas, eu não acho justo, não acho que uma TV pública, um veículo público, deva estar favorecendo uma ou 2 religiões. Eu acho que existem várias televisões que são implementadas, inclusive, somente para isso, já existem muitas possibilidades. Eu acho que o brasileiro não vai ficar sem a sua missa, sem o seu culto evangélico, porque a TV Brasil está retirando do ar a sua programação religiosa para modificar, para mudar a grade, para melhorar e colocar algo mais plural. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui no estúdio. Um trabalho relevante do ouvidor é explicar para aqueles que recebem a informação como é que ela é produzida, assim como contar para quem produz a informação qual é o olhar, qual é a opinião, quais são as reclamações, quais são as reivindicações do público para quem essa informação é dirigida. Isenção, mas, acima de tudo, compreensão e solidariedade, este é o papel da ouvidoria, segundo o professor Laurindo Leal Filho, que deu início à ouvidoria da EBC. Ouvir não é fácil e cada vez menos comum. Exige disponibilidade, atenção e, muitas vezes, compreensão e solidariedade. Quando sobre o mesmo assunto há opiniões contraditórias, os cuidados tornam-se redobrados. Isso vale para qualquer diálogo, não excluindo aquele exercido por uma ouvidoria de forma institucionalizada. Foi o que procuramos fazer ao longo de 30 meses na Ouvidoria Geral da EBC. Experiência única no Brasil, determinada pela Lei de Criação da Empresa, encontra-se agora consolidada e pronta para seguir e ampliar os mecanismos e as formas de relação com o público. No Brasil não há experiência igual. Ouvidorias em meios de comunicação existem apenas em 2 jornais diários. No rádio e na televisão, somos os únicos. Construímos um serviço cuja referência anterior era apenas a iniciativa pioneira, ainda que restrita, da extinta Radiobras.
Se por um lado foi um grande desafio, de outro permitiu dar asas à imaginação e à criatividade. Se constituiu num aprendizado para todos nós da EBC. Aprendemos juntos a ouvir e respeitar o público leitor, ouvinte e telespectador, que são as nossas razões de ser. A ouvidoria está consolidada e entregue nas mãos da competente professora Regina Lima, que com certeza dará todas as condições necessárias para que ela se consolide e aumente ainda mais a confiança que o público leitor da Agência Brasil de Notícias, ouvinte das emissoras de rádio da EBC e telespectadores da TV Brasil e da TV Brasil Internacional consolidem ainda mais a sua confiança na ouvidoria. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O Público na TV fica por aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!